Olá pessoal, tudo bem? Essa apresentação aqui sobre a estrutura funcional da medula espinhal. Lembrando que nós já definimos os conceitos básicos da neuroanatomia em uma outra apresentação, os termos que nós utilizamos para definir as estruturas anatômicas e agora vamos começar a aplicá-los, começando pela medula espinhal. Por que é importante conhecer a estrutura da medula? Ora, na área da saúde, nós estudamos neuroanatomia e neurociência em geral para resolver problemas de saúde dos nossos pacientes. Por exemplo, um paciente de 12 anos de idade com essa lesão aqui na medula cervical alta, um tumor, e esse paciente estava tetraplégico. Então, pelo conhecimento da estrutura da medula, das suas relações anatômicas, dos tratos que percorrem o seu interior, é possível abordar cirurgicamente uma lesão como essa, de modo que o paciente esteja no pós-operatório já conseguindo se movimentar e com a reabilitação, com a fisioterapia, com a terapia ocupacional, vai ter uma boa recuperação dos seus movimentos. Eu sempre gosto de citar, quando nós começamos a estudar a estrutura da medula, esse vulto histórico na história da medicina que é Sir Victor Horsley, cirurgião geral que começou a operar o sistema nervoso, ainda da geração de neurocirurgiões que inicialmente começou como cirurgião geral no Reino Unido e foi um dos pioneiros na cirurgia da medula espinhal. E vamos imaginar como é que Victor Horsley fazia as cirurgias da medula espinhal na época dele, sem acesso à ressonância magnética, sem acesso a exames de imagem que apontassem em que nível está o problema, está a lesão a ser abordada. Como é que ele descobriu o nível medular a ser operado? Com o exame neurológico. E nós já conversamos que o exame neurológico está todo baseado na neuroanatomia. Porque no sistema nervoso, mais do que em qualquer outro sistema do corpo humano, topografia importa. Topografia vale muito porque mudando a topografia muda a função. Então, por conhecer a neuroanatomia, Victor Horsley conseguia identificar o nível medular em que havia algum problema para ser operado. Quer dizer que hoje em dia, com a ressonância magnética, os exames de imagem geral, não preciso mais saber anatomia nem semiologia, porque o exame me aponta onde é que tem um problema. Pelo contrário, a clínica é soberana, todo mundo já ouviu essa frase muitas vezes. O exame de imagem pode apontar um problema, mas a indicação de um tratamento, de uma cirurgia, só deve acontecer se o paciente tiver manifestação clínica, se houver progressão dessa manifestação clínica. E isso só existe com a semiologia adequada, que é toda baseada no conceito anatômico. Né? Então, por isso que nós vamos estudar a estrutura funcional da medula espinhal. Bom, assim como é importante conhecer o crânio para estudar o cérebro, é importante conhecer a coluna vertebral para entender a medula espinhal. E na área da saúde, quando a gente começa a estudar neurociência, a gente não tem mais permissão para misturar esses termos, coluna e medula, como o leigo faz. Medula é o sistema nervoso e coluna vertebral, o envoltório ósseo, o continente do qual o conteúdo é a medula. Ora, a coluna vertebral é uma estrutura extremamente complexa, complexa no sentido de ser composta por muitas partes. E a estrutura morfofuncional da coluna vertebral é a vértebra. A vértebra é esse osso chato, achatado, que vai ficar em comunicação, todas as vértebras empilhadas para constituir a coluna vertebral. E entre uma vértebra e outra, o disco intervertebral, para possibilitar o amortecimento do impacto do movimento entre uma vértebra e outra, e também possibilitando a movimentação da coluna, um pouco aí de maleabilidade na movimentação da coluna. Então nós temos 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares e uma massa óssea
que é resultado da fusão das vértebras sacrais e das vértebras coxígeas, que constituem aqui o cóccix na extremidade inferior da coluna vertebral. As vértebras sacrais você enxerga como uma massa única, que é o sacro, né? As vértebras cervicais, torácicas e lombares você consegue individualizar uma a uma. Muito bem. O nome das vértebras, existe um método para a gente designar. Ele é composto pela primeira letra do segmento a que essa vértebra pertence e mais a numeração de cima para baixo, de superior para inferior. Por exemplo, a terceira vértebra cervical de cima para baixo, eu a chamarei de vértebra C3. A vértebra lombar mais superior eu chamarei de L, de lombar, 1, L1. E isso é um linguajar corrente comum usado no meio médico, é assim que a gente denomina as vértebras. Muito bem. Existe um fato neuroanatômico muito importante, que é a diferença de tamanho, de extensão, de comprimento entre a medula e a coluna. A medula não ocupa toda a extensão da coluna e a extremidade inferior da medula se situa no nível do espaço L1, L2 da coluna vertebral. Isso tem uma consequência prática. É que existe um espaço inferior na coluna vertebral, no interior, no espaço no qual fica a medula, em que não há medula, há apenas o prolongamento das raízes nervosas. Esse conjunto de raízes nervosas, que vão continuar o seu trajeto para sair pelos forames intervertebrais correspondentes, esse conjunto de raízes nervosas eu dou o nome de cauda equina, porque lembra a cauda de um cavalo, a cauda equina, o conjunto dos prolongamentos de raízes em que não há medula. Ora, consequência clínica dessa constatação. Aqui é um espaço em que eu posso inserir uma agulha para fazer uma punção lombar, uma punção para retirar líquor ou líquido céfalo-raquidiano, para fazer estudo desse líquor, para fazer diagnóstico, por exemplo, de meningites ou alguma outra doença que exija o líquor para análise. Então é nesse lugar que eu faço a punção. Por quê? Porque não há medula que possa ser lesada durante a punção, há apenas os prolongamentos da cauda equina. Muito bem. E o conteúdo nervoso? Essa aqui é uma secção da medula espinhal. Veja que no centro, como nós já comentamos em outra apresentação, fica a substância cinzenta, corpos neuronais, e na parte externa a substância branca. As porções da secção transversal que correspondem à substância branca, eu chamarei de funículos. Então eu tenho funículo posterior, funículo anterior, funículo lateral. Já as porções do H medular, quer dizer, da parte da substância cinzenta, eu chamarei de corno ou então de coluna. Então, corno posterior, que é sensitivo, corno anterior, que é motor, e na coluna torácica a gente tem o corno lateral relacionado ao sistema nervoso autônomo. Também posso chamar de coluna. Eu posso chamar a coluna posterior também de dorsal e a coluna anterior de ventral. Na coluna dorsal, ou corno dorsal, vai chegar a raiz dorsal do nervo espinhal, carregando fibras que trazem informação sensitiva. E do corno ventral, ou coluna, saem as terminações, os prolongamentos, digo, que vão levar informação motora para compor o nervo espinhal. E o nervo espinhal será, portanto, misto. Dele participam prolongamentos que trazem informação sensitiva
vão penetrar pela porção dorsal da medula e também participam prolongamentos que levam informação motora para os músculos do corpo. Dele participam esses prolongamentos que saem do corno ventral da medula espinhal. Então esse é o conteúdo nervoso da medula espinhal. Um esquema aqui prático mostrando os funículos novamente, funículo posterior, funículo anterior, funículo lateral, corno dorsal ou posterior, que é sensitivo, corno ventral ou anterior, que é motor, e o corno lateral presente na coluna torácica relacionado ao sistema nervoso autônomo. Muito bem. Nessa ilustração aqui, nós observamos a junção do continente com o conteúdo. A medula, o sistema nervoso, envolta pela coluna vertebral óssea. E os nervos espinhais saindo pelos forames intervertebrais correspondentes, o disco intervertebral entre cada vértebra, cada par de vértebra. E o que a gente pode deduzir olhando essa ilustração? Que o espaço é bem estreito, é bem apertado. Por isso, o traumatismo raquimedular pode causar lesão nervosa com tanta facilidade. Por isso que a coluna é frágil e é preciso evitar o traumatismo raquimedular. Uma outra condição que pode afetar as estruturas nervosas nessa posição é a chamada hérnia de disco. Ora, tudo que sai do lugar no nosso corpo a gente chama de hérnia. Quando o disco intervertebral sai do lugar por um desgaste mecânico, olha quem que ele vai encontrar aqui no caminho dele? A raiz do nervo espinhal. Então vai provocar dor deste sensitivo e deste motor nos casos mais graves. Hérnia de disco. Muito bem. Nessa ilustração nós vemos que a parte central da medula, ou H medular, substância cinzenta, pode ser dividida em lâminas que são numeradas de 1 a 10, conhecidas como lâminas de Rexed, sendo que as lâminas que estão no corno dorsal são sensitivas, as lâminas que estão no corno ventral são motoras. É uma classificação que talvez vocês encontrem em algumas fontes bibliográficas, não tem assim tanta importância, tanta aplicação. Agora nós vamos passar para o estudo um pouco mais detalhado dos tratos que percorrem o interior da medula. Lembrando a definição de trato, é um conjunto de fibras nervosas, de prolongamentos de neurônios, que tem em comum destino, origem e função. Então vamos começar estudando o primeiro trato, que é esse aqui, o trato espinotalâmico anterior. Nesse esquema aqui, nessa ilustração, estão representados desse lado em azul os tratos ascendentes, que são, por excelência, sensitivos, já que eles ascendem da medula ao cérebro, levando informação sensitiva. E desse outro lado aqui em vermelho estão representados tratos relacionados à função motora. Esses tratos são, por excelência, descendentes, porque eles trazem ordens do cérebro descendendo do cérebro para a medula. Vamos só lembrar que essa distribuição aqui é por um motivo didático, porque dos dois lados nós temos simetricamente tanto os tratos sensitivos quanto os tratos motores. Esse trato aqui apontado pela seta, portanto, é o trato espinotalâmico anterior. Um conjunto de fibras que tem em comum a origem. Qual é a origem? Espino, medula. O destino. Qual é o destino? O tálamo, trato espinotalâmico. E a função, que é transportar impulsos sensitivos relacionados à pressão e ao tato grosseiro. Lembrando que existem dois tipos de tato, o tato grosseiro e o tato mais discriminatório, mais refinado. Eu chamarei o tato grosseiro de tato protopático e o tato discriminatório, mais preciso, mais refinado, de
de tato epicrítico. Bom, o trato espinotalâmico anterior é cruzado. Isso quer dizer o quê? Que as fibras que trazem informação penetram na medula pela coluna dorsal de um lado, essas fibras vão cruzar para o outro lado da medula e vão ascender ao tálamo do outro lado, levando informação do lado oposto do corpo, consequentemente. Então esse é o trato espinotalâmico anterior. Transporta impulsos de pressão e tato grosseiro e é um trato cruzado. Próximo trato que nós vamos estudar é o trato espinotalâmico lateral. Está aqui ele apontado pela seta. Ele carrega impulsos de temperatura e dor e também é cruzado, ou seja, as fibras penetram pelo corno dorsal, cruzam para o outro lado da medula e ascendem do outro lado. Ou seja, ele transporta esses impulsos de temperatura e dor referentes ao lado oposto do corpo ao que eles estão situados na medula. É interessante que o mesmo trato transporta os impulsos de temperatura e dor, porque testando semiologicamente um desses tipos de sensibilidade, você já está verificando a preservação do trato responsável pelos dois. Então isso tem importância semiológica. Vamos falar aqui alguns segundos sobre os fascículos próprios. São feixes intersegmentares. Os fascículos próprios são ascendentes ou descendentes? Na verdade, eles são associativos dentro da medula. O que os fascículos próprios fazem é comunicar níveis diferentes dentro da medula. Como assim? Vamos citar um exemplo prático para poder entender. Eu encosto a minha mão sem querer em uma panela quente. E aí eu vou me afastar desse objeto que me provocou dor, vai me provocar uma queimadura, eu me afasto com as pernas, ou me afastar desse local que me provocou um dano. Ora, isso é de propósito? Não, isso é por reflexo, né? Um reflexo intersegmentar. Mas veja, a sensação veio por um nível medular cervical, porque foi com o membro superior que eu senti. Mas quando eu me afastei com as pernas, essa ação foi executada por um nível lombar, membros inferiores. E quem fez a comunicação dessa informação da medula cervical para a medula lombar? Fascículos próprios, feixes intersegmentares que comunicam níveis diferentes na medula. Para isso é que eles existem, essa é a função deles. Muito bem. Passando agora ao estudo dos dois fascículos que preenchem o funículo posterior, o fascículo cuneiforme e o fascículo grácil. O que é um fascículo? Nós já comentamos na outra apresentação. Alguns tratos, por tradição, continuaram sendo chamados de fascículos, mas é um trato. Em algumas fontes bibliográficas, vocês vão encontrar que o fascículo é um trato mais compacto. Tudo bem, pode ser, mas no final das contas funciona como um trato. E o funículo posterior da medula é preenchido pelo fascículo cuneiforme e o fascículo grácil, que é mais medial. Ambos esses fascículos são importantíssimos do ponto de vista das sensibilidades, porque eles transmitem 4 tipos importantes de sensibilidade. O tato epicrítico, que é o tato discriminatório mais preciso, a propriocepção consciente, a sensibilidade vibratória e a estereognosia. Só para não ficar dúvida, o que é estereognosia? Estéreo, espaço, gnose, conhecimento. Então é você conhecer a conformação espacial dos objetos, esse tipo de sensibilidade. Você pega em um objeto esférico, triangular ou piramidal e você entende a sensibilidade que te dá a capacidade de conhecer a conformação espacial desse objeto. E propriocepção, o que é que é? Propriocepção é você conhecer a situação das partes do seu corpo umas em relação às outras, a situação das partes do seu corpo. Por exemplo, mesmo de olho fechado, eu sou capaz de saber
se o meu joelho está flexionado ou está estendido. Isso é uma sensibilidade, isso é propriocepção. Eu posso ter uma propriocepção consciente, eu tenho a consciência se o meu joelho, se o meu cotovelo está flexionado ou está estendido. E eu uso também uma propriocepção inconsciente. Nós vamos falar dela mais para frente daqui a pouco. Bom, os fascículos grácil e cuneiforme são diretos, ou seja, não é agora que haverá um cruzamento, uma decussação das informações. O impulso chega pela coluna dorsal de um lado e ascende na medula no mesmo lado. Está aqui o fascículo grácil, que é mais medial, transmite os mesmos 4 tipos de sensibilidade do fascículo cuneiforme, só que ele serve aos membros inferiores e à metade inferior do tronco, enquanto o fascículo cuneiforme serve à metade superior do tronco e aos membros superiores. Os dois são diretos. Muito bem, falando agora da propriocepção inconsciente. É aquela sensação da relação das partes do corpo umas em relação às outras, mas que você não tem consciência disso a todo momento. Quando é que eu uso a propriocepção consciente no meu dia a dia, por exemplo? Quando eu estou andando, durante a marcha. Por acaso eu fico pensando, vou levantar meu pé, vou abaixar, meu joelho está em cima, agora vai flexionar, vai estender? Não, não fico pensando assim. Eu caminho. E nesse caminhar eu preciso ter a informação como é que está as partes do meu membro inferior, umas em relação às outras, para poder andar corretamente. Então estou usando a propriocepção inconsciente. E são 2 tratos que transmitem esses impulsos. O trato espinocerebelar anterior e o trato espinocerebelar posterior. Saem da medula para o cerebelo. Ora, nós sabemos que o cerebelo é um grande órgão de controle da função motora. E que informação ele utiliza para exercer esse controle? Em boa parte, a propriocepção inconsciente, levada pelos tratos espinocerebelares anterior e posterior até ele. Ok? Bom, não consigo escapar de um pouco de cultura geral, mesmo em uma aula, uma videoaula de neuroanatomia. Então eu gostaria de compartilhar essa obra de arte. Muita gente vai reconhecer quem é a artista. É Frida Kahlo. E o nome dessa obra de arte é Coluna Partida. Ora, todo mundo conhece a história da Frida Kahlo, que sofreu um acidente de bonde na Cidade do México, um trauma raquimedular, ficou com sequelas para o resto da vida, passou boa parte da sua vida posteriormente a isso acamada. Durante essa fase da sua vida foi que ela executou algumas das obras mais importantes da sua carreira artística, e vejam como essa obra traduz, transmite o sofrimento dela por conta do trauma raquimedular. Veja que a coluna partida por dentro, essas bandagens querendo conferir estabilidade para a coluna partida. Então Frida Kahlo está antecipando um conceito biomecânico de estabilidade que seria desenvolvido muito tempo depois. E esses pregos aqui, cravados no corpo dela, transmitindo aí a sensação de dor, além da dor física, o sofrimento pela limitação. Bom, depois dessa pílula de cultura geral que tem tudo a ver com a nossa videoaula, vamos voltar aqui aos tratos, dessa vez os tratos motores. Então, o trato córtico-espinhal anterior, um contingente de fibras motoras que veio lá do cérebro, da área motora do cérebro, e que não decussou, não mudou de lado. Eu cito esse trato porque vocês vão encontrar em alguma fonte bibliográfica. Mas clinicamente, na prática, a importância dele, gente, é praticamente nenhuma. Porque o trato motor com importância mesmo para nós vai ser o trato córtico-espinhal lateral, que no jargão, no linguajar dos médicos, a gente chama, e dos profissionais de saúde, a gente chama de via piramidal. Trato piramidal. É o trato da motricidade voluntária. Então, esse contingente de fibras é o contingente de fibras que saiu lá da área motora primária no cérebro
e que transmite o impulso da motricidade voluntária. Quando eu quero movimentar meu braço, minha perna, a ordem vem pelo trato córtico espinhal lateral, lá da área motora primária do córtex cerebral. E é um trato cruzado. Essas fibras motoras que estão aqui, elas vêm do hemisfério cerebral do lado oposto. E onde é que elas cruzaram? Lá no bulbo, na decussação das pirâmides. Nós vamos ver isso mais para frente, sobretudo na apresentação sobre o tronco cerebral. Bom, existem uns outros tratos aqui relacionados à função motora, mas que eles não transmitem diretamente a motricidade voluntária. Eles servem para ajudar a controlar o movimento, para que ele seja feito na medida correta, sem tremor, que sejam eficazes. Então eu vou chamá-los de tratos pertencentes ao sistema extrapiramidal. São relacionados ao movimento, mas não são o trato piramidal. Não exercem a motricidade voluntária propriamente dita, mas ajudam a controlar. Como exemplo, eu trago aqui o trato vestíbulo-espinhal. Existem outros, o trato rubro-espinhal, o trato tecto-espinhal, vários tratos que ajudam aí no controle da movimentação. Em algumas fontes vocês podem encontrar uma adaptação não muito adequada. Dizem que o trato piramidal é da motricidade voluntária e os extrapiramidais de uma motricidade involuntária. Não, não é isso. Os tratos extrapiramidais ajudam a controlar o movimento voluntário executado pelo trato piramidal. Tá ok? Muito bem. Em uma próxima apresentação, nós vamos estudar o tronco cerebral, que é a continuidade, a continuação superior da medula. Veja aqui o bulbo, que é a parte inferior do tronco cerebral. A parte anterior do bulbo é muito semelhante à medula espinhal. Nós vamos ver em uma próxima ocasião a continuidade superior da medula, que é o bulbo e o tronco cerebral. Falando um pouco do aspecto radiológico da medula espinhal, eu trago aqui uma ressonância, um corte sagital, né, aquele de lado, aquisição em T2, a aquisição em T2 é aquela em que o líquor aparece branco, e eu vejo aqui o cérebro, o tronco cerebral e a medula espinhal dentro do canal vertebral. E eu vejo um pouco de líquido tanto anteriormente quanto posteriormente à medula dentro do canal vertebral. Isso é um dado positivo, quer dizer que a medula espinhal não está com nenhuma compressão. Nenhum disco saiu do lugar e está comprimindo a medula, porque ela está toda circundada por líquido em toda a sua extensão. Agora comparem essas duas aquisições aqui da medula, da coluna lombosacra. Essa aqui em T1, o líquido aparece preto, e essa aqui em T2, o líquido aparece branco. Veja que a parte central dos discos intervertebrais aparece branca no T2. Isso é hidratação do disco intervertebral. É o disco saudável, é importante isso. Bom, então a gente consegue ver aqui a parte mais inferior, final, da medula espinhal, que eu dou o nome de cone medular, é onde termina a medula. E inferiormente eu vejo a caudequina, as raízes, os prolongamentos das raízes que estão se dirigindo aos forames correspondentes, e aqui esse espaço sem medula é aqui que é feita a punção licórica, a punção lombar, geralmente no espaço L3, L4, onde não tem medula, não tem risco de lesar a medula. Bom, essa é uma ressonância já num corte axial ou transversal, mostrando o corpo vertebral, o arco posterior da vértebra aqui, e aqui o canal vertebral, a parte central. É T2, o líquor aparece branco. E aí, em sala de aula, eu costumo usar essa imagem para fazer uma questão para os alunos. Você seria capaz de dizer de qual é a altura desse corte axial?
cervical, torácico ou lombar? Qual é o critério que a gente vai usar para responder? Se você olhar aqui dentro do canal vertebral, não tem medula. Você só vê os prolongamentos das raízes. Então é uma altura do canal vertebral em que não tem mais medula. Pode ser cervical? Não. Pode ser torácico? Não. Então certamente aqui é da coluna lombosacra, uma altura em que não tem mais medula, só tem os prolongamentos nervosos da cauda equina. Essa fotografia aqui é de uma cirurgia que atuou sobre a cauda equina, só para vocês terem a oportunidade de ver realmente as raízes da cauda equina, como é que elas são ao vivo, né, em uma pessoa em vivo durante uma cirurgia. Esse filamento aqui é o que une o cone medular a parte mais inferior do canal vertebral, é o filo terminal. É tecido conjuntivo, não é tecido nervoso. Né? Bom, pessoal, a gente cobriu então a estrutura funcional da medula espinhal. Espero que tenham aproveitado e até uma próxima oportunidade.